Muito bem, meus prezados irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, carinhosamente vos saúdo com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a honra e a glória do nome santo do Eterno, estamos mais uma vez começando o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem todos à vontade, vamos falar de Deus aqui neste momento. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mibsa Alvarenga, muito prazer. Eu sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais, louvo a Deus. Sirvo a Deus com muito orgulho na Igreja Pentecostal Deus das Nações, na minha opinião, a melhor igreja da terra. Sejam todos muito bem-vindos ao Almoçando na Presença do Senhor. E nesta oportunidade eu quero cumprimentar meu pastor da Igreja Deus das Nações, pastor Elvis Nunes. A paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo aqui ao Almoçando na Presença do Senhor, juntamente com a sua esposa, a irmã Aureliana. Oh, glória a Deus. Quero mandar um alô também para a Duda, para o João Pedro, que Deus abençoe a vida de todos vocês aí em nome de Jesus. Quero cumprimentar também, não poderia deixar de cumprimentar o ilustríssimo pastor Damião, a sua esposa, a diaconisa Neide, também o pastor Reginaldo e a sua esposa, a irmã Geralda. Quero cumprimentar a missionária Rose, a missionária Valda, todos vocês aqui de Nova Serrana e região. Principalmente você, meu querido, você, minha querida, que acabou de chegar aqui agora no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 22 do livro de Provérbios. E Provérbios possui 31 capítulos, nós já estamos no 22. Então vamos ouvir agora o áudio, acompanha aí a leitura do capítulo de número 22 do livro de Provérbios. Este é o Almoçando na Presença do Senhor que está começando agora. Provérbios capítulo 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida. Espinhos e laços é no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer aciona o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido, e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Porque a coisa suave, se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti dás fácil saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles, na porta, o aflito. Porque o Senhor defenderá sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte.
Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 22 do livro de Provérbios. E eu quero aproveitar para cumprimentar minha amiga, irmã em Cristo, a irmã Vanusa. Seja bem-vinda ao Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém? Louvado e engrandecido seja para todo sempre o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Queridos, vamos então à conclusão aqui do texto rapidamente. Diz assim, Provérbios capítulo de número 22, que nós já lemos, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o texto. Versículo 1 diz assim: vale mais ter um bom nome do que ter muitas riquezas, e ser estimado é muito melhor do que riqueza e do que ouro. O que é exatamente que o nosso amigo Salomão estava nos dizendo? Ele estava dizendo assim, que se nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que isso que ele está nos falando aqui do nome e tal, vai muito mais além do que ele está dizendo. Por exemplo, Lucas, capítulo de número 10, versículo 20, diz assim, contudo, não se alegrem porque os espíritos estão sendo sujeitos a ti, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito nos céus. Oh, glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Essa é a verdadeira alegria que nós temos que ter. Porque Salomão vai dizer assim, é muito melhor ter um bom nome na praça, né? Do que ter um montão de riqueza. Porque existem pessoas que têm um monte de coisa, mas quando você vai avaliar o nome dele, não vale nada. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas ele também vai nos dizer que o mais interessante é o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 20, é nós termos o nome escrito nos céus. Porque ter o nome escrito no céu, meu querido, não é para qualquer pessoa, não. A Bíblia está nos dizendo que é melhor a gente ter o nome escrito no céu, garantir o nosso lugar lá em cima. Versículo de número 2 diz assim: o rico e o pobre se encontram e a todos foi o Senhor quem fez. O Senhor nosso Deus, ele fez o rico e ele também fez o pobre. Todos nós somos obras do nosso Deus. A sociedade, como um todo, tem uma dificuldade de fazer aqueles parâmetros para colocar os dois na mesma linha, para colocar os dois juntos assim. Mas a Bíblia diz que Deus criou tanto um quanto o outro. E nós devemos viver sempre, sempre em harmonia. Versículo 3 e 4 diz assim: o prudente prevê o mal e se esconde, mas o simples passa e acaba pagando. O galardão da humildade é o temor do Senhor. São riquezas, honra e vida. Aqui Salomão está falando para a gente, para mim, para você que ama e que gosta da palavra de Deus, que o prudente e o inexperiente, ele está falando dos dois, tanto do prudente quanto o inexperiente. Ele vai dizer que nós, considerados prudentes, nós devemos sempre estar assim, avaliando a situação. Não agir de forma nenhuma sem pensar. Ele vai dizer que o prudente, como está escrito aqui na palavra, ele prevê o mal e se esconde. Mas o simples, ou seja, aquele que tem falta de experiência, o inexperiente, ele vai acabar passando ali sem aviso prévio nenhum e vai acabar pagando a conta. E Salomão vai dizer em vários versículos que nós já lemos e já ouvimos até aqui, que a gente tem que prestar atenção em tudo quanto nós fizermos, né? E não agir de forma nenhuma, a gente deve agir sem pensar. Então a gente deve sempre estar pensando, localizando o que a gente está fazendo, meditando, projetando, para tudo dar certo em nome de Jesus, amém? Vamos continuar aqui, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: espinhos e laços hão no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma e se retira-se para longe dele, desses espinhos, desses laços que existem no caminho do homem mau, do homem perverso. Segundo este versículo, né, que nós acabamos de ler, o homem mau, ele encontra o seu caminho cheio de espinhos, cheio de armadilhas, cheio de perigos.
Mas a Bíblia vai dizer que quem andar, que é o que está contando aqui neste versículo, quem andar por este caminho vai encontrar tropeços no seu caminho, vai encontrar espinhos, vai encontrar perigos, armadilhas neste caminho, porque é o caminho do homem perverso. O que Salomão está nos dizendo é que nós não devemos de forma nenhuma a andar com eles, devemos escolher melhor as nossas companhias e as nossas amizades, para não termos que transitar por esse tipo de caminho. Pessoas sensatas, elas vão sempre andar no caminho do bem, no caminho da luz, que é Jesus Cristo, e nunca trilhar por esses caminhos árduos e espinhentos, dos quais Salomão está dizendo para a gente que existe. Versículo 6 diz assim: ensina o seu filho o caminho que deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele, ou seja, desse caminho que você ensinou desde cedo seu filho a andar. A Bíblia está dizendo que se eu e você ensinarmos o nosso filho no caminho pelo qual devemos andar, depois de velho ele não vai se desviar deste caminho, vai tudo dar certo em nome de Jesus. Nós devemos ter aí um diálogo legal com os nossos filhos, nós devemos ter regras, limites para esses filhos, ensinar eles o caminho do bem e do mal, ensinar para eles o que é certo, o que é errado, a diferir uma coisa da outra, para ele estar sempre antenado naquilo que é certo, ensinar a palavra de Deus, a presença de Deus para todos eles, e aí tudo vai dar certo no seu caminho. Hoje em dia, existem muitos pais, muitas mães que sofrem, que choram porque não obedeceu esse princípio básico da lei do Senhor, o qual Salomão está nos dizendo, é ensinar o seu filho o caminho que deve andar. Oh, glória a Deus! Versículo de número 8 diz assim: o que semeia a perversidade colherá males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Isso é um exemplo básico e bem normal. Quem semeia a maldade é óbvio que vai colher a maldade. Se você quer colher bons frutos, quer colher a bondade, você deve também plantar ali a bondade. É aquilo que eu sempre venho dizendo aqui no nosso almoçando na presença do Senhor. Se querem colher boas coisas e se porventura não estão gostando daquilo que estão colhendo, devemos então estar aí mudando as nossas sementes em nome de Jesus. Oi, missionária Gardênia, seja bem-vinda aqui almoçando na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida, minha querida. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 9 do capítulo 22 do livro de Provérbios diz assim: os que veem com bons olhos serão abençoados, porque dá-se seu pão aos pobres. É claro que eu e você, servos do Deus Altíssimo, sabemos que a generosidade é e sempre foi o caminho para a prosperidade. Aleluia! O reino de Deus, a gente sabe que funciona assim. Você tem que dar para receber. Você tem que perder para ganhar. Você desce para subir. É mais ou menos assim, a gente sabe disso. Então, é uma coisa assim que para ímpio, para pessoa que não tem o doçor da palavra de Deus, é difícil de estar explicando. Mas quem conhece a Bíblia, quem é de Deus, sabe. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo de número 10 diz assim, ó: lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. É claro que as desavenças, às vezes elas surgem. E vão surgir nas nossas vidas justamente porque escolhemos mal quem está do nosso lado. Pessoas que com atitudes desonestas, pessoas com atitudes briguentas, com atitudes perversas, elas vão ser essas pessoas aí que vai trazer esse tipo de laço, esse tipo de desavença, esse tipo de desarmonia para a sua vida, problemas para você sem precisão e sem necessidade. A Bíblia nos orienta aqui neste versículo a mandar embora esse tipo de gente e não se juntar a essas pessoas de forma nenhuma, mandar elas embora com toda a sua bagagem de contenda, e assim a gente ter paz diante de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo de número 11 diz assim: o que ama a pureza de coração e é amável com seus lábios será amigo do rei. Agora vamos ver o que Deus, através da vida de Salomão, estava nos dizendo aqui. O coração e a língua, eles vivem intimamente ligados. A Bíblia vai dizer que o que a boca fala, o coração está cheio.
podemos reparar em uma coisa, que a pessoa que tem um coração impuro, um coração infiel, um coração maldoso, de forma nenhuma ela vai ter doçura em seus lábios, palavras boas que agradam, porque a Bíblia está nos dizendo que a boca fala o que o coração está cheio. Como pode uma pessoa ser perversa, ter atitudes perversas, seu coração perverso, ter nos seus lábios palavras docinhas? A Bíblia está dizendo que não é possível. Coração e língua, coração e boca anda intimamente ligado. Quando você vê uma pessoa soltando alguma coisa, mesmo que depois ela solta para você aquela tão falada frase, eu estava só brincando, a gente sabe que é mentira. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Versículo 12. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo se transtornará. O conhecimento, ele sempre vai nos tornar uma pessoa mais forte. Salomão está falando isso desde lá atrás, desde o primeiro capítulo. Ele está falando que o conhecimento é importante, que o conhecimento é bom e que nós devemos nos encher do conhecimento. E o conhecimento agora, ele nos torna uma pessoa forte. Ele vai sempre colocar pessoas ao nosso lado, vai nos trazer amigos. Existem pessoas que gostam de você pelas palavras que você diz. Existem pessoas que gostam de você e querem estar perto de você pelos bons exemplos que você dá. Então, o conhecimento, meu querido, minha querida que me ouve e me vê neste momento, nos torna uma pessoa forte. São palavras sábias aí do nosso amigo Salomão. Um dos reis de Israel, 40 anos no poder, ele sabia o que ele estava dizendo. Versículo 13 diz assim: diz o preguiçoso, um leão está... Salomão vai dizer assim, ó. Diz o preguiçoso, tem um leão lá fora, então eu serei morto no meio das ruas. Isso é o preguiçoso falando. É Salomão que está contando a história. Não é de hoje que o preguiçoso, ele fica aí dando desculpinhas pelo fato de estar à toa, pelo fato de não fazer nada. Aí ele vai dizer, lá fora tem um leão, pronto, agora eu não posso sair. Se eu sair, eu vou morrer no meio da rua. Ele sempre tem uma desculpa cheia de fantasia, cheio de coisa que só está na cabeça dele ou dela, cheio de mentirinhas para dizer que não faz isso, ou não faz aquilo, ou que não trabalha por conta desse obstáculo, por conta desse empecilho. Mas Salomão já disse alguns capítulos atrás que já a pessoa sensata, o homem prudente, aquela pessoa de Deus, pega estes obstáculos que ele está vendo ali para não fazer nada e toma aquilo como uma lição de vida, como um propósito, como um projeto que ele tem que alcançar e vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: cova funda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela, nessa cova, que é a boca dessas mulheres estranhas, pelas quais Salomão está aqui nos advertindo. Essa é claramente a descrição de uma mulher imoral, daquela que você tem que se afastar dela mesma, sendo homem ou sendo mulher. Pessoa que não soma com você em nada, só vai denegrir a sua imagem, independente do seu gênero, sendo você homem ou sendo você mulher. É o tipo de pessoa que você tem que afastar de vez da sua vida. Versículo 15 diz assim: a estultícia está ligado ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. O maior mal que assola a humanidade, ele não vem lá de fora, como muitos pensam. Na verdade, esse mal, ele está dentro da gente, no coração da gente. Existem pessoas que vai dizer para você mais ou menos assim: olha, você faz esse trabalho aqui para mim e depois a gente acerta. Quando o trabalho é concluído, aí a pessoa chega para você e diz assim: eu terminei o trabalho. Aí você vai perguntar: quanto que é que eu tenho que te pagar? Quanto que eu te devo? Aí essa pessoa vai dizer para você assim: vamos dizer assim que você me deu o que seu coração está falando, que seu coração achar que deve me pagar e tal. Só que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então vamos parar com esse negócio de paga aí o que seu coração está devendo. Se você fez um serviço, você bota preço nele. Não negocia com ninguém que vai mandar você pagar ele a troco de coração, porque não vai funcionar. Porque você vai achar que é um valor, ele está achando que você vai dar outro. Porque às vezes você
tá planejando alguma coisa na sua cabeça, na sua mente ali, ele tá achando que seu coração é maior do que ele tá pensando. E aí quando você pagar, vamos supor que a pessoa fez um trabalho para você, apenas um exemplo aqui bem rápido, e você fala assim, ele diz assim, pague aí o que seu coração achar que me deve pagar, e você acha assim, olha, às vezes você queria dar R$5, mas você fala assim, eu vou dar 10, porque aí ele vai achar que eu sou uma pessoa boa. Só que lá no coração dele, ele tá achando que você vai dar 20 ou 30, aí quando você dá 10, ele vai ficar com aquela cara de vós quem sois, como diz minha mãe. Então, é melhor a gente negociar antes e parar com esse negócio de coração, porque enganoso é o coração. A Bíblia diz aqui, Salomão nos adverte, que língua e coração andam juntos, são intimamente ligados. Então, quando você negocia, nada desse negócio de que o coração da gente sabe das coisas, porque não sabe não. Versículo 16 diz assim, o que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou que dá aos ricos, certamente empobrecerá, diz a palavra do Senhor. Nós sabemos que existem pessoas que sobem, pisando nas pessoas. Existem pessoas que ganham dinheiro, dando prejuízo aos outros. Salomão está falando isso faz tempo. E a gente acredita na palavra de Deus, a gente crê no que está escrito na palavra do Senhor. E existem pessoas que, se não for a troco de humilhação, de palavras que destroem, ele não sobe, ele não cresce, ele não sobressai. Mas a justiça de Deus, ela existe para todo mundo. Deus não gosta desse tipo de coisa, desse tipo de pessoas. E a Bíblia diz que da justiça divina ninguém escapará, porque tudo aquilo que o homem plantar, a Bíblia diz que ele vai ter que colher. Uma hora a conta chega, meu querido. Versículo 17 até o versículo 21 diz assim, inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o teu coração ao conhecimento, porque te será agradável, se guardares no seu íntimo, e se aplicares todo este conhecimento em teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer saber a certeza das palavras da verdade, e assim possa responder as palavras da verdade ao que te consultar. Amém? Glória a Jesus. Aqui, nosso amigo Salomão, ele está fazendo uma lista, uma verdadeira lista, nos falando aí acerca da tentação e nos falando do conhecimento para aprendermos, para ensinarmos, para nos capacitarmos a cada dia adiante do Senhor, porque conhecimento nos torna forte, não se esqueça disso. Versículo 22 e versículo 23 diz assim a palavra do Senhor: não roube aos pobres, porque é pobre, nem atropele na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e os que roubam, ele tirará a sua vida. O roubo é uma coisa que nunca foi do agrado do Senhor. É crime, é errado, tanto na lei de Deus quanto na lei dos homens. E agora ele vai dizer assim: não roube os pobres porque são pobres. Existem pessoas que têm a coragem, a capacidade de tirar daquele que não tem nada e sair aí aumentando tudo em sua vida às custas dos menos favorecidos. Além de ser errado na lei de Deus, é errado na lei do homem, é crime contra a nossa legislação e contra o seu próximo. Então, todas as pessoas que fazem isso, a palavra de Deus aqui no livro de Provérbios diz que o Senhor tirará a sua própria vida. Esta pessoa não vai viver muitos anos, porque o Senhor também vai ficar contra essa pessoa. Não é só aquelas pessoas que foram ali prejudicadas por esse ladrão, não. Versículo 24 e versículo 25 diz assim: não sejas companheiro do homem briguento, e nem ande com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e torne um laço para a sua alma. A palavra do Senhor aqui nesse pedaço está várias vezes nos alertando sobre as nossas companhias, sobre as pessoas que nós andamos. Agora vai dizer assim: eu não ando com o briguento, nem com o colérico, não fica arrumando problemas para a sua vida. É aquele ditado popular que as pessoas falam aí fora: diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Salomão não disse exatamente isso, mas ele vai dizer assim: ó, quem anda com a pessoa sábia é sábia, quem anda com o tolo é tolo. Se você anda com o briguento, você é briguento. Então vamos mudar aí as nossas atitudes,
as nossas amizades, as pessoas que nos cercam. Porque quando a gente tem pessoas valiosas do nosso lado, somos valiosos. Agora nós vamos ler aqui rapidinho, sem perder muito do nosso tempo, o versículo 26 e o versículo 27, que diz assim: Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívida, pois não se tem com que pagar, e deixaria, pois, tirarem debaixo de ti a tua própria cama. Oh, glória a Deus. É mais uma vez aqui nosso amigo Salomão nos falando que nós não devemos de forma nenhuma ficar por fiador de ninguém. Porque esse tipo de coisa vai nos trazer problemas, vai nos trazer tropeços em nossas vidas e não vai ser legal para ninguém esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoas que vai ficar: oi, Dri, a paz, querida, Deus abençoe sua vida. Esse tipo de pessoas que tem o costume de ficar comprando fiado no seu nome para outra pessoa. Isso vai causar um monte de problemas, um monte de transtorno na sua vida. Porque se amanhã ou depois essa pessoa que diz que é seu amigo, que te pediu para emprestar o seu nome, não pagar, você vai ficar com raiva dessa pessoa, vai arrumar problema. E depois, se você assumiu a dívida e a pessoa não paga, você é obrigado a pagar. É o que Salomão está dizendo na palavra do Senhor. Ele está dizendo: se você vai ter coragem de deixar a pessoa vir à sua casa, uma vez que você não tem como pagar, e pegar até a sua cama debaixo de ti, então, o mais sábio, o mais prudente é que eu e você não mexamos com isso. Amizades, negócios à parte. Se a pessoa não defender o nome dela, a honra dela, não vai defender o seu também. Amém? Vamos para o versículo de número 28, já estamos findando aqui. Esse capítulo vai só até o 29, e o 28 diz assim: Não remova os antigos limites que os teus pais te fizeram. E esse versículo é todo interessante, todo especial, e eu gosto bastante desse tipo de versículo. Salomão cita aí algumas vezes durante todos os capítulos do livro de Provérbios. Agora, por exemplo, ele está nos dizendo através da palavra de Deus, falando aí para os filhos, que o seu pai, a sua mãe, sabe direitinho o que é bom para você. E quando seu pai, a sua mãe te dá um conselho, é porque ele te quer bem. E na maioria das vezes os filhos, eles têm uma cabeça oca e tão dura que entra tudo quanto é tipo de conhecimento, menos os que têm aproveito de verdade. E eles nunca vão obedecer você, o seu pai, a sua mãe direitinho, porque eles têm outros compromissos, têm outros planos para com eles. E agora Salomão vem sabiamente dizer: olha, não tire nunca de perto de você os limites que teus pais te deram. Todo filho que obedece o pai e a mãe, ele prospera na vida, ele está bem na vida. Quando você vê aí um filho desobedecendo, o caminho dele é turbulento, tortuoso. Ele vai ter vários motivos para dizer: se arrependimento matasse. Mas quando deram a ele os conselhos, quando falaram, não quiseram escutar. E depois de velho, quando eles crescem, que eles veem que fez um monte de bobagem na vida deles, mas se eu tivesse escutado meu pai, se eu tivesse escutado minha mãe, mas não escutaram os conselhos, fizeram tudo errado, andaram após os limites que lhe foi colocado. Você pode notar que todos os lugares, quando a gente viaja, assim, a gente vai ver assim nas placas no meio do caminho, escrito assim: limite entre município tal e município tal e tal, limite entre o estado tal e tal estado. A gente sempre vai ver, sempre vai ter algum limite. Agora seu pai, sua mãe te deram os ensinamentos desde cedo, te ensinaram um monte de coisa, falavam para você o que ele achava que era bom para você, o caminho que era para você andar, te deu limites e você agora salta por estes limites como se você fosse o dono da situação. Aí vai passar o tempo e aí começa a vir os perigos, os males, mas uma hora você vai saber que você pisou na bola, que você agiu mal, que foi feio o que você fez. Só que na maioria das vezes, isso não tem conserto e não tem mais volta. Sabe, Salomão diz nos capítulos anteriores que até o tolo, ele é tido como sábio quando fica com a boca fechada. Ele vai dizer assim: olha, quando você irrita alguma pessoa com suas palavras que machucam, que dói, que arde no coração, depois que você faz isso, é mais fácil você conquistar uma cidade inteirinha do que uma pessoa que foi ofendida. Então, quando seu pai, a sua mãe te dá limites, a gente deve ouvir os conselhos dos pais. Mas para que a gente está falando isso?
se na maioria das vezes vai entrar aqui, sair aqui, ninguém vai prestar atenção no que a gente está falando, no que Salomão falou, no que os pais falam, só vão ver que é interessante e que é sábio, o que o pai e que a mãe ensinou a vida inteira depois que quebram literalmente a cara, infelizmente. Versículo 29 diz assim a palavra do Senhor: visite o homem diligente na sua obra, perante o rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. É claro que todos nós, quando nós queremos contratar alguém para fazer algum tipo de trabalho na nossa casa, na nossa vida como um todo, a gente vai escolher aquele que a gente acha que é melhor, que tem condição de executar essa tarefa. Porque Salomão está dizendo que o rei apenas recruta para os seus trabalhos aquelas pessoas que são as melhores na área. É por isso que nós devemos fazer bem o nosso trabalho, ser bom no que nós fazemos. É claro que nós sabemos que ninguém vai ser bom em tudo. Você não precisa ser bom em tudo. O que você precisa é ser bom em alguma coisa. Não sei qual que é a sua profissão, aquilo que Deus te deu, mas seja lá o que você faz. Faça bom, faça de todo o seu coração, mesmo aí no seu trabalho, faça como se você estivesse fazendo para o próprio Deus e o Senhor te recompensará e você será poderosamente abençoado, abençoada pelo poder do sangue de Jesus. Queridos, nós agora vamos entrar no momento da oração. Quero pedir você que coloca aqui embaixo aqui, ó, o nome da pessoa para a oração, seu nome para a oração. Nós vamos estar orando agora e Deus é poderoso para ouvir as nossas petições, atender às nossas petições e realizar um grande milagre na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida, a sua casa seja poderosamente abençoada nessa segunda-feira maravilhosa, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. Altíssimo e soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença nós nos encontramos. Eu coloco a vida desta pessoa agora diante do trono da Tua graça. Pessoa, Senhor, em nome de Jesus, passe agora, Pai, pelos comentários, onde uma pessoa com fé deixou aí um pedido de oração para o filho, para a filha, para a mãe, para o pai, para a família de um modo geral, para um amigo, amiga. Senhor, entra agora na vida desta pessoa que o nome foi incluso aí para a oração. Abençoa essa pessoa com toda sorte de bênção, tira agora todo o mal e repreende pelo poder do Teu sangue. Meu Deus, abençoa a semana desta pessoa, que essa semana seja abençoada e produtiva pelo poder do sangue de Jesus. Que o Teu sangue entre neste lar, nessa casa, neste trabalho, e que o Senhor venha operar um verdadeiro milagre, e que essa pessoa seja verdadeiramente abençoada pelo Teu poder, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e rendemos graças ao Teu nome, porque o Senhor é bom e porque a Tua benignidade dura para sempre. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, muito obrigado pela sua companhia aqui no Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua história. Que o Senhor entre de uma maneira especial e grandiosa no meio dos teus, na sua família, e que a sua família durante toda essa semana seja protegida e abençoada pelo poder do Altíssimo. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe seu lar. Tenha um dia alegre, feliz, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Eu vou ficando por aqui e, é claro, o Almoçando na Presença do Senhor volta amanhã a partir de 11h30. Eu fico esperando por você. Tchau, povo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus.